Eu sempre achei que dinheiro fácil não existia. Era uma daquelas verdades universais que meu pai costumava repetir enquanto trabalhava até a exaustão. Mas quando se está devendo para as pessoas erradas, o desespero tem o hábito de silenciar a razão. O anúncio no jornal, perdido entre vendas de carros usados e serviços de jardinagem, era simples até demais. Procura-se cuidador para residência isolada. Pagamento: R$ 5.000 por 2 noites, sem perguntas. Eu encarei aquele pedaço de papel por horas. R$ 5.000 resolveriam metade dos meus problemas imediatos. Eu não pensei nos riscos, não pensei na estranheza. Eu apenas liguei. Dirigi por 3 horas estrada afora, saindo da segurança das luzes da cidade, vendo o asfalto virar terra batida e as casas familiares darem lugar a uma muralha interminável de pinheiros altos e escuros. O sinal do GPS morreu quilômetros atrás, deixando apenas eu, o barulho do motor e a sensação crescente de que eu estava entrando na boca de um lobo. Quando finalmente cheguei, a mansão Blackwood se erguia contra o céu cinzento, como uma daquelas pinturas antigas que parecem te observar. Era uma estrutura gótica, imponente, com janelas escuras que refletiam o nada. O dono, Sr. Blackwood, me esperava na varanda. Ele era um homem pálido, magro demais, com olhos fundos e olheiras roxas que denunciavam semanas sem dormir. Ele não sorriu, não apertou minha mão, apenas me jogou um molho de chaves pesadas e frias. Tem comida na geladeira, tem lenha seca para a lareira e tem uma lista importante na mesa de jantar. Ele disse, com uma voz que parecia lixa raspando em pedra. Siga a lista, não improvise, não seja curioso. Eu volto na segunda-feira de manhã. Se você ainda estiver aqui, eu te pago. Antes que eu pudesse perguntar o que diabos ele quis dizer com "se você ainda estiver aqui", ele entrou no carro e arrancou, os pneus cantando no cascalho, me deixando sozinho na imensidão daquele silêncio opressor. Entrei. A casa cheirava a madeira velha, poeira e algo doce, enjoativo, como flores que foram deixadas no vaso por tempo demais. Explorei o térreo com passos hesitantes. Móveis cobertos por lençóis brancos pareciam fantasmas imóveis na sala de estar. Quadros nas paredes mostravam pessoas que pareciam infelizes, seus olhos pintados seguindo meus movimentos. Fui até a cozinha. Em cima de uma mesa de carvalho maciço, havia uma folha de papel amarelada, escrita com uma caligrafia trêmula, mas forte, onde a tinta quase rasgava o papel em alguns pontos. O título dizia, em letras maiúsculas, "Regras para a sobrevivência". Eu soltei uma risada nervosa. Achei que fossem instruções excêntricas de um velho rico, coisas como "não dê comida ao gato" ou "tire os sapatos na entrada". Mas quando comecei a ler a primeira linha, o sorriso sumiu do meu rosto e um frio gelado subiu pela minha espinha. Regra número 1. Tranque todas as portas e janelas exatamente às 18h45. Não às 18h40, nem às 18h50. Se você atrasar 1 minuto, não olhe para fora. Eles gostam de ver o medo no seu rosto antes de entrar. Regra número 2. A casa tem 3 andares. O terceiro andar está estritamente proibido. Se ouvir passos lá em cima, ignore. Se ouvir móveis sendo arrastados, aumente o volume da TV. Se ouvir alguém te chamando lá de cima com a voz de um parente falecido, corra para a cozinha, tranque a porta e reze. Regra número 3. Existe um espelho antigo no final do corredor do segundo andar. Ao passar por ele, nunca olhe para o seu reflexo diretamente nos olhos. Olhe para seus pés. Se você cometer o erro de olhar e seu reflexo não piscar quando você piscar, quebre o espelho imediatamente. É sua única chance de não ser puxado para dentro. Minha respiração começou a ficar pesada. Que tipo de brincadeira doentia era essa? O Sr. Blackwood era algum tipo de sádico que gostava de assustar empregados? Continuei lendo, sentindo um nó no estômago. Regra número 4.
A sala de música tem um piano de cauda. Ninguém toca nele há 50 anos. Se ouvir o piano tocar sozinho, não se esconda. Vá até a sala, faça uma reverência respeitosa e aplauda. Não saia até a música terminar. Se você for rude, o pianista fica ofendido, e ele tem mãos muito fortes. Eram quase 7 da noite. A lista tinha 10 regras no total, mas parei de ler na quarta. Minha mente racional gritava: pegue o carro e vá embora agora. Mas a minha conta bancária, o aluguel atrasado, as dívidas, elas falavam mais alto. São R$ 5.000, pensei. É só uma casa velha, papel não machuca ninguém. Decidi ficar. Tranquei tudo às 18h45, conforme a regra 1. Verifiquei cada trinco 2 vezes. As primeiras horas foram enganosamente tranquilas. Fiz um sanduíche, sentei no sofá velho e tentei assistir a um filme baixado no meu celular, já que o sinal de internet era inexistente. Mas o silêncio daquela casa não era vazio, era pesado. Parecia que as paredes estavam prendendo a respiração, me observando, esperando. Às 9 da noite, ouvi. Primeiro, achei que fosse o vento batendo nas janelas, mas então a melodia ficou clara. Notas lentas, melancólicas, tristes, vinham da sala de música. Meu sangue gelou nas veias. Regra número 4. Se ouvir o piano, vá até lá. Eu não queria ir. Cada célula do meu corpo, cada instinto de sobrevivência dizia para eu me esconder embaixo dos cobertores. Mas e se ignorar fosse pior? E se a penalidade por quebrar a regra fosse fatal? Levantei, com as pernas tremendo como gelatina, e caminhei pelo corredor escuro até a porta dupla da sala de música. Abri a porta devagar. O piano de cauda estava no centro da sala, banhado pela luz pálida da lua que entrava pela janela sem cortinas. O banco estava vazio, não havia ninguém. Mas as teclas se moviam, uma por uma, afundando sob o peso de dedos invisíveis, produzindo aquele som lúgubre. A música era linda e terrível ao mesmo tempo. Eu fiquei parado na porta, suando frio, o coração batendo na garganta, lembrando da instrução: faça uma reverência e aplauda. Esperei a última nota morrer no ar, vibrando nas cordas do instrumento. O silêncio voltou, mais alto do que antes. Fiz uma reverência desajeitada para o banco vazio, me sentindo ridículo e aterrorizado, e bati palmas. O som das palmas ecoou solitário naquela sala enorme. Foi então que senti. Um vento gelado passou por mim, vindo do piano em direção à porta, como se alguém tivesse se levantado e passado ao meu lado. Obrigado. Uma voz sussurrou bem no meu ouvido esquerdo. Uma voz seca, sem vida. Eu corri, não olhei para trás. Corri de volta para a sala e me tranquei, empurrando uma poltrona contra a porta. Peguei a lista novamente com as mãos trêmulas. Eu precisava saber o que mais me esperava. Eu precisava estar pronto. Regra número 6. À meia-noite, alguém vai bater na porta da frente. Eles vão pedir ajuda, vão chorar, vão gritar que estão sendo perseguidos por um assassino ou um animal. Não abra, não olhe pelo olho mágico, apenas aumente o volume da TV. Eles não podem entrar a menos que sejam convidados. Olhei para o relógio na parede. O pêndulo balançava hipnoticamente. 11h59. O relógio bateu. Gong, gong, gong. E no segundo seguinte, bam, bam, bam. A porta da frente, de carvalho maciço, estremeceu nas dobradiças. Eram batidas desesperadas, violentas. Por favor, alguém me ajuda. Ele está vindo. Abre a porta. Era a voz de uma mulher, jovem, aterrorizada. Ela chorava, arranhava a madeira com as unhas. Pelo amor de Deus, eu sei que tem alguém aí. Abra. Eu levei a mão à boca para abafar um grito. Parecia tão real, tão dolorosamente humano. Eu dei um passo involuntário em direção à porta. E se fosse verdade?
E se fosse uma coincidência horrível e alguém estivesse morrendo na minha varanda? A moralidade brigava com o medo. Minha mão tocou a tranca fria de metal. Por favor, a voz soluçou do outro lado, agora mais fraca, como se estivesse desistindo. Foi quando olhei para baixo. Pela fresta inferior da porta, a luz forte da varanda deveria projetar a sombra da mulher para dentro da casa, no tapete do hall. Mas não havia sombra. A luz passava direto. Não havia pés. Recuei, horrorizado, tropeçando nos meus próprios pés. Corri para o controle remoto e aumentei a TV no volume máximo, tentando abafar os gritos. Mas eles mudaram. Não pediam mais ajuda. Agora eles riam. Uma risada gutural, múltipla, inumana, que parecia vir de várias gargantas ao mesmo tempo. Quase ele abriu. Eles sussurravam entre risos. As horas se arrastaram como anos. Às 3 da manhã, os passos no terceiro andar começaram. Regra número 2. Eram pesados, como botas militares andando de um lado para o outro, arrastando correntes. Eu ignorei. Fingi que não ouvia os móveis sendo jogados contra o chão, logo acima da minha cabeça, fazendo o lustre da sala balançar. Eu estava exausto. O terror drena sua energia. O sono pesava nas minhas pálpebras como chumbo. E foi aí que eu cometi o erro estúpido e fatal. Regra número 9. Nunca, em hipótese alguma, durma antes do nascer do sol. Se sentir sono, vá para a cozinha e beba água gelada ou café. Se você adormecer, sua mente fica vulnerável. Se você adormecer, eles vão te levar para o porão. Eu não vi acontecer. Encostei a cabeça no sofá por um segundo, apenas para descansar os olhos. Quando os abri novamente, não estava mais na sala. O ar era gélido. O cheiro era insuportável. Mofo, terra úmida e ferrugem. Estava tudo escuro, uma escuridão tão densa que parecia sólida. Tentei me mexer, mas minhas mãos e pés estavam amarrados com cordas ásperas. Eu estava no porão. Ele dormiu. Uma voz chiou na escuridão, vinda de todos os lados. Ele quebrou a regra. Agora ele é nosso. Senti dedos frios e longos, com a textura de plástico liso, tocarem meu rosto. Eram dezenas deles. Mãos tateando minha pele, puxando meu cabelo, explorando. O pânico me deu uma força que eu não sabia que tinha. Lembrei que tinha deixado um isqueiro Zippo no bolso da calça. Com dificuldade, contorcendo meu corpo, consegui pegá-lo. Risquei a pedra. A chama amarela iluminou o ambiente por um segundo. O que eu vi naquela fração de tempo vai me assombrar até o dia da minha morte. Manequins. Centenas de manequins velhos, quebrados, desmembrados, amontoados no porão como uma pilha de corpos. Mas todos eles tinham olhos humanos. Olhos azuis, verdes, castanhos, úmidos e vivos. E todos estavam olhando fixamente para mim. Gritei, um grito puro e primitivo. Me debati com a fúria de um animal encurralado, as cordas podres arrebentando e cortando meus pulsos. Corri em direção à escada de madeira, tropeçando naquelas coisas. Senti mãos de plástico tentando agarrar meus tornozelos, tentando me puxar de volta para a escuridão. Subi os degraus de 4 em 4, escorregando, arranhando a madeira. Chutei a porta do porão com toda a força que me restava e caí na cozinha, rolando pelo chão frio. A luz dourada do sol estava entrando pela janela. Olhei para o relógio do micro-ondas. 6:01 da manhã. O barulho parou instantaneamente. Os passos sumiram. O piano calou. A casa voltou a ser apenas uma casa velha e silenciosa. Peguei minhas chaves, minha carteira e saí daquela casa sem olhar para trás. Entrei no meu carro e dirigi como um louco até chegar na cidade, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. Parei no primeiro posto de gasolina e corri para o telefone público. Liguei para o número do Sr. Blackwood. Eu ia dizer que me demitia,
que não queria o dinheiro maldito, que ele era um lunático. O telefone tocou 3 vezes. Quem atendeu não foi ele. Necrotério Municipal, bom dia, disse uma voz feminina e monótona. Eu gostaria de falar com o Sr. Blackwood. Eu tenho o número dele anotado aqui. Houve uma pausa do outro lado da linha. Senhor, deve haver um engano. O Sr. Blackwood faleceu há 3 semanas. O corpo dele foi encontrado naquela mansão velha na floresta. A autópsia disse parada cardíaca, mas a cara dele, dizem que ele morreu de puro pavor. O telefone escorregou da minha mão e ficou pendurado pelo fio. Se o Sr. Blackwood estava morto há 3 semanas, quem me encontrou na varanda? Quem me deu as chaves? E para quem eu fiz a reverência na sala de música? Voltei para o carro, sentindo o mundo girar. Olhei para o banco do carona. O dinheiro estava lá. 5.000 reais em notas velhas, com cheiro de mofo, manchadas de algo que parecia sangue seco. E embaixo do dinheiro, um bilhete novo, escrito com a mesma letra trêmula da lista. Regra número 11. Nunca conte a ninguém o que viu. Se contar, nós vamos te buscar onde você estiver. Olhei para o espelho retrovisor. No banco de trás do meu carro, na sombra, algo parecia se mexer. 2 olhos humanos em um rosto de plástico. Acho que acabei de quebrar a regra número 11 contando isso para vocês. Se ouvirem alguém bater na porta agora, por favor, não abram. Gostou do vídeo? Então, não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o YouTube a entregar nosso conteúdo para mais pessoas. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Clica no botão de inscrever-se e ativa o sino. Toda semana, trazemos conteúdo novo e exclusivo para você. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.